Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Inspirai, Senhor, em nós a vossa graça, para que tudo que fizermos em vós comece, em vós termine, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dando sequência aos sacramentos de cura, eu vou agora falar sobre o sacramento da unção dos enfermos, ou como usávamos há um tempo atrás, ainda se usa no tradicionalismo, o sacramento da extrema unção. O sacramento da unção dos enfermos da extrema unção é aquele sacramento que vai fortalecer a alma nos momentos de dificuldade, nos momentos de doenças, ou nos momentos de uma cirurgia, algum momento de doença ou cirurgia que pode ocorrer risco de morrer, colocar a vida em risco. Então a pessoa pode receber o sacramento da extrema unção ou unção dos enfermos, como queira a igreja pode conciliar. O sacramento da unção dos enfermos, ele vai trazer um fortalecimento no momento em que a inimiga do homem, que é a enfermidade, estiver avançando, estiver agindo. É um momento em que coloca em perigo a vida do ser humano, a vida do cristão. Esse sacramento, ele é um sacramento que ele traz a cura, muitas vezes, não a cura da ciência, a cura da enfermidade, mas muitas vezes ele fortalece o espiritual, ele traz a cura espiritual. Muitas pessoas, às vezes, estão com enfermidades graves, muitas vezes até em estado terminal, e conseguem passar muito bem por esse momento, muito fortalecido, e muitas vezes surpreende até quem vai fazer visita por intermédio do sacramento da unção dos enfermos, ou da extrema unção. Receber esse sacramento não quer dizer que a pessoa vai morrer. Muitas vezes a pessoa recebe esse sacramento e ainda vive anos e anos, muitos anos pela frente. Ele fortalece não só o físico, como também fortalece a alma, a espiritualidade da alma. Em primeiro lugar, esse sacramento vai exortar para que o doente saia daquele momento de dificuldade, até de aceitamento da doença, e conseguir passar pelo tratamento com mais, digamos, facilidade, com mais fortaleza, no caso. Facilidade não existe tratamento fácil, tratamento de doença fácil, mas sim fortalecido pelo sacramento da extrema unção, ou da unção dos enfermos. Pela sagrada unção dos enfermos, pela oração dos presbíteros, toda a igreja recomenda que os doentes, aqueles que estão doentes, que sofreu e foi glorificado junto com Cristo, ou seja, vive esse momento de sofrimento e glorificação de cruz, esse peso de cruz que para nós a doença vem a ser, um peso de cruz, ele faz com que une o coração do cristão ao coração da paixão, de morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. No sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi muito mais forte do que nós imaginamos, Ele não é considerado simplesmente uma unção que se recebe. É preciso também que a pessoa, ao recebê-lo, sinta-se fortalecido para uma reação de luta
da salvação, para a salvação de sua alma. Muitas vezes uma luta não só contra a enfermidade, mas contra também o desânimo, a fraqueza da espiritualidade. É muito simples a pessoa, muito normal a pessoa estar com uma doença grave e ceder ao desânimo. Isso é natural. Então ele vem e traz esse fortalecimento para ver se você vê a pessoa animada mesmo estando doente. O homem que tem fé, ele vai crer nesse sacramento, assim como, na verdade, a Igreja Católica ensina que a fé do cristão católico, que é a única religião que tem os sacramentos, ele vai trazer para esse homem que tem fé uma esperança viva de cura da enfermidade ou da alma, conforme eu já disse. Em primeiro lugar, que seja curado a alma, que muitas vezes a dificuldade da pessoa conviver com esse período, né, de enfermidade. E esse sacramento ele vai trazer muita força, muito entendimento e vai auxiliar até no tratamento, na medicação, nas cirurgias, se for necessário. Ele tem por finalidade conferir uma graça especial ao cristão que está passando pela dificuldade inerente ao estado de enfermidade grave ou até mesmo da idade, da velhice. Cada vez que um cristão cai gravemente enfermo, ele pode receber a sagrada unção. Da mesma forma, pode receber novamente se a doença se agravar. É um sacramento que pode se receber repetitivamente de acordo com a necessidade. Só os bispos e os sacerdotes podem ministrar esse sacramento. Para conferir esse sacramento, emprega o óleo consagrado pelo bispo, aquele óleo que eu falei lá no início, que é consagrado na quinta-feira santa, o óleo do crisma, o óleo da unção dos enfermos, ou em caso de necessidade, pelo próprio presbítero, ou seja, os bispos e os sacerdotes. Os presbíteros são os padres, que são auxiliares dos bispos. Se alguém estiver doente, pode chamar os presbíteros da igreja para que orem sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente e o Senhor o porá de pé, o colocará de pé. Se tiver cometido pecado, estes lhe serão perdoados. Tiago 5, carta de São Tiago 5, 14, 15. O essencial da celebração desse sacramento consiste na unção na fronte e nas mãos do doente, no rito romano, ou de outras partes do corpo, como no Oriente. Acompanha a oração litúrgica do presbítero celebrante, que pede a graça especial do sacramento. Quais são as graças especiais desse sacramento, que vai trazer a unção dos enfermos? A união do doente com a paixão de Cristo, igual eu falei ainda há pouco, para o seu bem e para o bem de toda a igreja. O reconforto, a paz e a coragem para suportar cristamente o sofrimento da doença ou da velhice. O perdão dos pecados, se o doente puder obtê-lo pelo sacramento da penitência. O restabelecimento da saúde. Se isso convier a salvação espiritual, a preparação para a passagem à vida eterna. E a preparação para a vida eterna. A unção dos enfermos é um sacramento qual traz o fortalecimento do cristão em situação de enfermidade, podendo assim preparar o cristão para uma cura que nem sempre científica ou física, mas porém uma cura espiritual. Esse sacramento é capaz de trazer paz para o enfermo. Mesmo estado de doença vai trazer uma paz interior que só Deus sabe explicar. O nome extrema-unção, como eu acabei de dizer, é muito forte e assustador. E a igreja resolveu alterar esse nome para unção dos enfermos. Mas no Catecismo São Pio X ainda usamos o nome extrema-unção. Este é um resumo sobre o sacramento da unção dos enfermos, o sacramento de cura.
ele traz recuperação para a saúde corporal, ele traz o fortalecimento para que as pessoas voltem, muitas vezes, em suas tarefas normais, convivência, comunhão e a convivência comunhão eclesial com a igreja. Será uma cura eterna? Claro que não. Todos nós, um dia, partiremos dessa para outra. Então, por isso nós falamos de fortalecimento e cura interior, uma cura da alma. Esse sacramento, ele junto com o sacramento da penitência, são 2 sacramentos de cura que vai levar ao fortalecimento da caminhada cristã nessa vida terrena, rumo ao caminho que o Cristo nos indica, rumo à vida eterna, que é o objetivo final dessa peregrinação terrena, busca ao céu, buscar a santidade rumo ao céu. O sacramento da extrema-unção, ele pode ser chamado também de óleo santo, um sacramento instituído para alívio espiritual. Ele tem um objetivo, dar um alívio espiritual, também temporal, nos enfermos em perigo de morte. Foi o que eu disse lá, estou confirmando para vocês aqui no catecismo. O sacramento da extrema-unção produz o efeito de aumentar a graça santificante. Ele vai apagar os pecados veniais, também os pecados mortais, que o enfermo arrependido não pudesse mais confessar. Ele vai tirar a fraqueza e a languidez para o bem. E permanece também depois de ter obtido o perdão dos pecados. Ele vai dar força de suportar pacientemente o mal, de assistir às tentações de morrer santamente. Ajuda a recuperar a saúde do corpo e, caso seja útil, a salvação da alma. O óleo santo deve ser recebido quando a doença é perigosa, depois que o enfermo recebeu, se possível, o sacramento da penitência ou da Eucaristia. É bom que receba quando se está ainda são de mente ou com alguma esperança de vida. Se não tiver são de mente, pode receber, mesmo sem ter confessado, sem ter participado do sacramento da penitência. É bom que se receba o óleo santo quando se está ainda com a mente e com alguma esperança de vida, porque recebendo com melhor posição, com a melhor disposição, é possível receber dele maior fruto. O fruto pode ser maior. Também porque o sacramento ele recobra a saúde do corpo. Se isto conviver com a alma, ajudando as forças da ser adiado até que a recuperação do enfermo seja desesperada. As principais disposições para receber o óleo santo são estar em estado de graça, confiar na virtude do sacramento e na divina misericórdia e entregar-se à vontade de Deus. O enfermo deve provar sentimento de gratidão para com Deus por lhe ter enviado, deve recebê-lo de bom grado, pedir, se possível, por si mesmo os confortos da religião. É assim que nós finalizamos o sacramento de cura e, posteriormente, vamos passar para os 2 sacramentos de serviço, ordem e matrimônio. Eu espero que vocês gostem dessa formação, dessa resumida catequese, que nós possamos permanecer firmes na nossa caminhada com a alegria do nosso Deus, que sem Ele nós não teremos alegria nenhuma. A verdadeira alegria vem de Deus, a alegria dele que nos fortalece. Que a Mãe Santíssima esteja sempre intercedendo por nós, que o Espírito Santo seja o mentor das nossas ações, nos oriente todos os dias. Nós possamos permanecer unidos e reunidos, em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Curta, compartilhe, dê lá se eu gostei ou não gostei. Muito obrigado e até o próximo.